CPI compete ordenar e dirigir os trabalhos da comissão. Com base no artigo supracitado, esta presidência decidiu ainda pela convocação desta reunião, seguindo os termos do artigo 130 do Regimento Interno do Senado. Passo a palavra agora ao relator da CPI, senador Romero Jucá, para a leitura do seu relatório. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, presidente Romário, senhores senadores, senhores e senhoras jornalistas, interessados que acompanham o futebol brasileiro. Senhor presidente, como disse Vossa Excelência, eu disponibilizei o relatório no sistema e enviei a cada gabinete de senador em abril de 2016, e, portanto, já há algum tempo. O relatório, ele mantém a mesma condição, mas eu gostaria aqui de rapidamente fazer um resumo do relatório, até para que a gente possa deixar presente quais são os temas que foram abordados no relatório. Quero agradecer a toda a equipe da consultoria do Senado e do meu gabinete, que atuaram plenamente no sentido de apresentar uma peça que considero extremamente importante para nortear o presente e o futuro do futebol brasileiro. Então, como disse Vossa Excelência, a CPI do futebol foi criada pelo requerimento 616 de 2015, com base no artigo 58, em que consta como primeiro signatário o ilustre senador Romário, com o objetivo de investigar a Confederação Brasileira de Futebol, o Comitê de Organização da FIFA, para a Copa de 2014, em especial quanto a possíveis irregularidades em contratos feitos para a realização de partidas da Seleção Brasileira e de campeonatos organizados pela CBF, assim como para a realização de Copa das Confederações 2013 e da Copa Mundial, como eu falei. A CPI ela se iniciou num contexto extremamente delicado para o futebol nacional, logo após as autoridades policiais prenderem, a pedido do governo americano, o senhor Zé Maria Marim, então vice-presidente da CBF. Nós, então, começamos a trabalhar, ouvimos em muitas audiências diversos setores que formam a atuação no futebol brasileiro, e o relatório, ele é um relatório bastante extenso e prevê 15 tópicos diferenciados de tratativa de questões. O primeiro deles é o histórico da legislação desportiva brasileira, que está disponibilizado no relatório. Logo após, vem a autonomia das entidades desportivas no Brasil, ou seja, nós também pontuamos e colocamos, Vicente Cândido, bom dia, pontuamos e colocamos a legislação que cobre hoje as entidades desportivas no Brasil. Faço, no item 3, um breve histórico do futebol brasileiro, exatamente para contextualizar a situação até de dificuldade no futebol que vivíamos até outubro. Graças a Deus, a era TID leva o Brasil novamente a uma outra situação que tem animado a população brasileira, mas não são só os resultados no futebol, no campo, que têm que serem revistos, ou seja, serem modificados. É preciso que a retaguarda do futebol brasileiro, a legislação e tudo mais, a gestão, a governança, seja reestruturado para que essa série de vitórias se perpetuem pelo futuro. O item 4, eu registro a organização institucional do futebol no Brasil e no mundo. Então, eu faço um paralelo entre a organização do futebol no Brasil e a nível internacional, para que os senadores e senadoras possam ter um efeito comparativo. No item 5, nós tratamos das categorias de base e fazemos uma comparação entre a formação dos atletas no Brasil e na Alemanha. Colocamos deliberadamente a Alemanha, até para mostrar o trabalho de base que foi feito na Alemanha, que levou a Alemanha a ter a vitória na última Copa do Mundo, inclusive com o fiasco da seleção brasileira. Após, ainda dentro dessa questão da comparação, nós tratamos de determinações legais acerca das categorias de base e clubes formadores, comparando também a questão como ou era a legislação no Brasil e como é
na Alemanha. Depois, nós, no item 6, tratamos de mecanismos para proteção do clube empregador, análise da legislação que determinou o fim do passe. Então, é um assunto extremamente importante, porque essa questão do passe do intermediário é algo que gera uma série de desvios ou de comportamentos que podem ser classificados como heterodoxos e, na verdade, isso precisa ser regulado. No item 7, eu trato dos agentes intermediários no futebol, registrando, inclusive, a proibição que a FIFA fez desses agentes atuarem no futebol internacional. Portanto, nós estamos fazendo essa questão do levantamento, do apontamento desse fato novo aqui no relatório. Nós temos, no item 7.1, os contratos de terceiros investidores, que é também algo que tem que ser regulado. No 7.2, a proibição do terceiro investidor, é algo também que a FIFA proibiu e que o Brasil vai ter que se debruçar sobre essa legislação. E no item 7.3, a atuação dos terceiros investidores na Europa, como existia e como foi regulamentado para que se pudesse ter outro tipo de posição. E no item 7.4, os efeitos da proibição no Brasil, do terceiro investidor e do agente, portanto, fazendo um comparativo de como pode ficar a legislação. No item 7.5, nós apresentamos os regulamentos de intermediários da FIFA e da CBF, fazemos uma comparação de como a FIFA está tratando agora e como a CBF começou a tratar. E no item 7.6, a legislação brasileira e os intermediários, exatamente também pontuando essa questão para que fique clara. No item 8, nós tratamos do futebol e empresa. Houve um esforço já da legislação brasileira, se discutiu essa questão do futebol e empresa, essa questão não avançou, a gente traz o tema de volta para debate e, no final, nós estamos propondo algumas propostas legais que poderão, se aprovados, serem propostas da comissão para serem discutidas no Congresso. Nós temos a regulamentação do clube empresa na Europa, portanto, fazemos uma comparação entre a possibilidade de clube-empresa no Brasil e o clube-empresa na Europa, e eu trago exemplos de como funciona na Itália, como funciona na França, como funciona na Espanha, como funciona na Grã-Bretanha e como funciona na Alemanha, exatamente dando os diversos pontos de comparação. Importante dizer que desses estudos todos, tem vários quadros, mas eu queria registrar que os clubes internacionais hoje, eles se modernizaram no sentido da sua sustentação. Então, o maior exemplo disso é o Futebol Clube Barcelona. O Barcelona, ele tem um nível de endividamento de 341 milhões de euros, mais um nível de receita anual de 483 milhões de euros. Ou seja, com todos os investimentos, com tudo que faz, com todos os gastos, ele tem uma rentabilidade de 30% no resultado da atuação do clube. O Real Madrid de 28%, e aí eu listo os clubes aqui, mostrando a prática que levaram a essa posição exitosa. Trato no item 8.3 dos regimes jurídicos das entidades de prática desportiva. Trato no item 8.4, o clubes e empresas do Brasil, a discussão que houve na lei anterior e de que forma isso evoluiu. No 8.5, trata de um regime especial de tributação das sociedades empresariais desportivas profissionais para o Brasil, né? Já no item 9, nós tratamos do futebol e a governança, de que forma os padrões estão sendo definidos para ter uma nova governança e uma nova transparência no futebol brasileiro. A CBF, no final, eu lerei, já tomou algumas providências nesse sentido da nova governança. Trago as experiências europeias de governança no futebol. Trago a lei do Profut e a boa governança, que foi a lei anterior discutida, que em algumas práticas não evoluíram. Trago a lei anticorrupção e a governança corporativa, é o item 9.3, que faz um comparativo e faz algumas análises sobre essa questão.
O item 9.4, a governança corporativa aplicada aos clubes de futebol, especificamente uma discussão para os clubes de futebol brasileiro. O item 9.5, nós tratamos do licenciamento de clubes da UEFA e o fair play financeiro, ou seja, a experiência da UEFA no sentido de atuar no licenciamento dos clubes e o acompanhamento da governança pela UEFA e pela FIFA. Trazemos no item 9.6 a governança no âmbito da FIFA. Então, as mudanças que a FIFA fez no processo de governança, né, uma série de procedimentos já tomados pela FIFA depois do escândalo que envolveu a FIFA. E temos também a governança no âmbito da Confederação Brasileira do Futebol. As medidas que foram tomadas pela CBF no que diz respeito às mudanças. Podemos colocar algumas delas aqui, como a adoção do portal de transparência, a limitação do tempo de mandato dos dirigentes em 4 anos das federações, portanto, isso era um ponto que havia um período quase que perpétuo na direção das federações, com uma única reeleição, realização permanente de seminários, criação do Centro de Estudos Avançados do Futebol e por aí vai. No item 10, nós tratamos do futebol e o crime. Os vários estudos, pontos e exemplos e processos que são relacionados com ações criminosas no futebol brasileiro. Então, nós temos aqui essa questão. No item 10.1, tratamos especificamente da lavagem de dinheiro no futebol, com exemplos nacionais e internacionais, de como a questão internacional foi tratada, e aqui existem depoimentos, inclusive, dos jornalistas que participaram aqui do debate, todos estão anexados ao material, prestando uma contribuição inestimável. Registramos também as providências que foram tomadas a nível da FIFA em diversas ações nessa questão da lavagem de dinheiro e da proteção dos jogadores e dos contratos comerciais. No item 10.1, eu faço um paralelo entre a lei de lavagem do dinheiro e a norma do COAF, que é o órgão do governo brasileiro, do Ministério da Fazenda, que acompanha a questão de grandes somas, de lavagem de dinheiro, de desconfiança de aplicação de recursos. Colocamos também a legislação. No item 10.2, nós tratamos da questão das apostas no futebol e como elas também são um instrumento de corrupção e de intervenção no processo do futebol, principalmente em áreas da região da Europa, né? Aqui no Cazaquistão, na Grécia, em alguns países, essa é uma prática extremamente acentuada que tem gerado diversos escândalos. Está também aqui nomeado essa questão. Tratamos no item 10.3 da evasão fiscal, que também é um assunto que nós estamos procurando coibir. E no 10.31, os clubes de futebol brasileiro e as atuações da Receita Federal. Então, nós estamos também fazendo um comparativo e mostrando como a Receita Federal tem atuado na questão dos clubes de futebol. No item 10.4, tratamos de casos da corrupção e as denúncias de corrupção no futebol brasileiro. No item 10.41, relatórios internacionais e da FIFA, também sobre essa questão do futebol, né? E o relatório da FIFA aponta áreas de alto risco para a questão da corrupção ou do desvio, que são concessão de direitos de sediar a Copa do Mundo, decisões relacionadas a apoio financeiro para membros de confederações e federações, remuneração, bônus e benefícios de pagamento em geral para funcionários diretamente envolvidos nos eventos, contratos de TV e patrocínio, vendas e distribuição de ingressos, investigação sobre manipulação de resultados dos jogos e intermediários
funcionários atuando em nome da FIFA. Então, esses são pontos extremamente vulneráveis que o relatório da FIFA definiu como de alta impacto e de alta importância para serem acompanhados. Aí a gente registra aqui pontualmente cada questão dessa, né? No item 10.5, tratamos da violência e o estatuto do torcedor, que é outro problema que assola os estádios, não só do Brasil, mas também a nível internacional. Essa questão da violência, ela é tratada com as experiências internacionais, né? A questão, inclusive, do cartão do torcedor, que foi implantado em alguns países do mundo, diminuindo a violência e virou obrigatório na Argentina também. Tem um estudo aqui de como está se comportando essa questão. No item 10.5, eu trato de uma questão que é importante, que já é uma experiência exitosa nos estádios internacionais, que é a segurança privada nos estádios. Ou seja, a corresponsabilidade dos estádios, das praças esportivas, fazerem efetivamente a segurança interna, no sentido de liberar a polícia militar, os efetivos policiais públicos, para o policiamento externo e para a contenção de distúrbios. Então, é um ponto também que nós estamos aqui elencando como um tema importante para ser tratado. O item 10.5 trata especificamente do cartão do torcedor, a que eu me referi, fala das experiências internacionais e da experiência da Argentina, né? O item 11 fala da documentação sigilosa que a CPI recebeu. Essa documentação sigilosa está sendo tratada no relatório e, mais do que isso, está sendo enviada nas proposições a diversos órgãos de controle e de investigação, né? Só para registrar, estão sendo encaminhados ao Banco Central, ao COAF, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, à Secretaria da Receita Federal e à Controladoria Geral da União. Os pontos que estão sendo encaminhados para esses órgãos, junto com o relatório, estão listados também aqui nas páginas 231 até a página 245. São 73 pontos, inclusive baseado nos requerimentos de quebra de sigilo e de pedidos de informações que foram aprovados pela CPI. E na conclusão final, a gente propõe algumas medidas, que são medidas para nova definição do desporto de formação, exatamente para evitar aquela questão do garoto de 15, 16 anos ser desvirtuado da forma que é hoje, através de agentes comprando e se discutindo a questão, inclusive, do trabalho infantil. A majoração de percentuais devidos à entidade de prática desportiva formadora de atleta, ou seja, uma nova equação que remunere melhor as entidades formadoras de atleta. A vedação de participação de dirigentes eleitos ou nomeados ou seus parentes até 3º grau em empresas com quais as entidades tenham negócios ou contratos, sob pena de destituição do mandato, ou seja, evitar a promiscuidade da relação de parentesco com a prestação de serviço nas federações. O estímulo tributário visando a criação da sociedade empresarial desportiva. O aperfeiçoamento das normas trabalhistas aplicadas à atividade profissional do atleta, com vista a adequá-las à realidade e à especificidade do desporto. A segurança jurídica trabalhista é um ponto extremamente importante que tem que ser clarificado, porque hoje há uma insegurança grande nos clubes e há uma série de demandas, né, de jogadores como horas extras, adicional noturno quando joga à noite. Então, essa questão tem que ficar pactuada para não se ter, efetivamente, uma insegurança jurídica na atividade e, portanto, uma possibilidade de passivo para os clubes e embates entre jogadores e clubes, que não é o melhor modelo para o fortalecimento do futebol brasileiro. Outro item é a instituição do incentivo fiscal temporário até 2022, pela via de dedução do imposto de renda, para aqueles que investirem nas séries C e D. Então, o senador Omar é um defensor
da Série C, da Série D, e a gente procurou criar mecanismos para que os clubes que não estão na Série A e eventualmente na Série B possam efetivamente ter financiadores, ter participantes que possam alavancar esses clubes para eles terem a condição de crescerem e seguirem em frente. O item G trata da certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários da dívida ativa da União e do FGTS, que na lei anterior exige agora para 2017. Isso vai fazer com que vários clubes brasileiros não tenham a condição de se regularizar. Nós estamos propondo um adiamento, tendo em vista que estamos propondo uma série de mecanismos que visam modernizar e melhorar a gestão do futebol brasileiro. No item H, definição mais precisa do que deve ser o desporto profissional, porque efetivamente a definição de desporto profissional tem que ser definida, porque hoje se diz que o jogador é profissional ou não é jogador profissional. O jogador é profissional, o desporto é profissional. Em muitos casos há uma nuvem cinzenta nessa questão do desporto profissional. Então a gente discute aqui a proposta de uma legislação que clarifique o que é desporto profissional. No item I, eu estou propondo uma mudança na lei de lavagem de dinheiro, exatamente para propor mecanismos que deem mais transparência a essa questão do futebol e da compra de jogadores e todas essas transações que existem na questão do futebol. No item J, eu estou propondo, através de um projeto de lei, mudar o Código Penal para prever o inédito crime de corrupção privada. Isso já existe na Europa, já existe nos Estados Unidos. A relação entre empresas, em tese, não se enquadra na questão de corrupção, porque muitas vezes não tem dinheiro público, mas existem atos lesivos ao processo que podem ser entendidos como corrupção privada, que é uma legislação moderna que existe em outros países do mundo. Nós estamos propondo aqui no relatório essa questão também. Estamos também no item K propondo ajuste e mudança no Estatuto do Torcedor e estamos fazendo recomendações. Recomendações à CBF de ampliar o calendário de jogos para os clubes de menor expressão, de contratar empresa externa para realizar os estudos de criação de uma Liga Nacional, de ampliar o programa de formação de treinadores, de determinar os clubes participantes da Série A e B do Campeonato Brasileiro que mantenham categorias de base em seus centros de treinamento, em construir centros de formação de atleta, em criar e organizar campeonatos de duração anual, para que efetivamente os clubes que não estão na Série A ou B possam ter as suas atividades permanentes, e não apenas durante o ano participar de 4 ou 5 jogos e a partir daí tem que dispensar o elenco, não tem como sustentar o elenco. Isso ocorre nas regiões do país mais deprimidas. Na adoção do cartão do torcedor, na questão da discussão da fixação do preço dos ingressos e, por fim, sugerimos o encaminhamento da cópia do relatório dessa CPI aos seguintes órgãos: Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Ministério do Esporte, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, Secretaria da Receita Federal, Conselho de Administração de Controle de Atividades Financeiras, COAF, Banco Central do Brasil, Polícia Federal, Comissão de Juristas do Senado Federal responsável pela elaboração do anteprojeto da Lei Geral dos Esportes e encaminhamento da documentação sigilosa colhida a partir dessa CPI, conforme já proposto, aos seguintes órgãos: Ministério Público Federal, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Banco Central e Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. Portanto, esse é o meu relatório. Eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Procurei dar uma visão geral para que a gente possa ter o tema em assunto na questão da discussão. Senhor presidente, eu acho que já deve... Pela ordem, presidente. Sim, senador. Acho que já deve ter sido comunicado. Tem um voto separado assinado por Vossa Excelência e por mim, honradamente, subscrevo com Vossa Excelência o voto separado. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, no tempo adequado, após a leitura do voto do relator, que fosse feita a leitura do voto separado. Muito bem. Antes de, senhor presidente, de oficializar o relatório do senador... Vossa Excelência foi... Entrego a palavra agora ao senador. Vossa Excelência foi o primeiro signatário dessa CPI. Quando Vossa Excelência começou a colher a assinatura e quando surgiu a necessidade de fazer essa CPI, Vossa Excelência fez com o objetivo de apurar
possíveis irregularidades na prática do futebol? Ou Vossa Excelência fez essa CPI com o objetivo de criar novos procedimentos que disciplinem a prática do futebol? Eu queria que o senhor pudesse responder essa pergunta antes de eu fazer uma... Quer que eu repita? Pode repetir, senador, por favor. Quando Vossa Excelência é o primeiro signatário dessa CPI. Quando Vossa Excelência começou a colher essas assinaturas para fazer essa CPI, foi com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na prática do futebol ou com o objetivo de criar novos procedimentos que disciplinem o futebol brasileiro? Senador, na verdade, essa CPI, ela foi criada para que o povo brasileiro pudesse entender o que realmente está acontecendo fora dos nossos campos. Nós sabemos, e é de conhecimento de todos, que, infelizmente, os dirigentes de futebol desses últimos anos no nosso futebol brasileiro têm jogado o nosso futebol no fundo do poço. Então, um dos objetivos dessa CPI era investigar o que realmente estava acontecendo no que se refere à corrupção. E, no modo geral, era dar uma resposta ao nosso povo, já que a gente está falando do esporte de maior paixão do planeta. Então, senhor presidente, aqui nesse Senado já teve a CPI da Petrobras, terminou em pizza. Depois veio a Operação Lava Jato, a maior operação contra a corrupção desse país. Essa CPI hoje, se eu quero aqui pedir vista para ler esse relatório, que eu tenho medo que amanhã se torne também a Operação Bola Murcha. Portanto, senhor presidente, estou pedindo vista do relatório. Muito bem. Antes de oficializar a vista, o regimento interno prevê a possibilidade do pedido de vista, como foi feito por Vossa Excelência, conforme diz o artigo 132, parágrafo 1º, entretanto, com base no mesmo artigo 132, parágrafo 6º, inciso 1º, por economia processual, o ex-presidente e o senador Randolfo Rodrigues apresentarão agora o seu voto separado. Eu gostaria de chamar aqui à mesa o senador Randolfo Rodrigues para participar comigo. Senhor presidente, eu queria propor, enquanto o senador Randolfo se desloca, que fosse dado vista coletiva. Exatamente isso que eu ia solicitar, vista coletiva. Registrando sempre, senhor presidente, que a praxe aqui das CPIs, a CPI ela investiga, mas a função do Congresso Nacional não é só investigar, senão ia para a Polícia Federal. Então nós investigamos, nós descobrimos os erros e nós propomos correção para não aconteçam mais os crimes que são descobertos. Então, para nós, não resolve só prender o Zé Maria Marim, resolve corrigir os erros do futebol brasileiro para que, efetivamente, essas coisas que aconteceram não aconteçam novamente. Será até dada, realmente, vista coletiva, depois da leitura do relatório, do voto em separado. Senador Randolfo, quer ler o voto separado? Por favor. Passo a palavra ao senhor presidente, a vista coletiva já foi concedida, né? O relatório já foi lido. Não foi concedida. Será concedida após o relatório lido. É porque a vista é do relatório e do voto separado. Isso. Por favor, senador Randolfo, por favor. Senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, senhoras e senhores membros desta comissão parlamentar de inquérito, chegamos ao final desta comissão parlamentar de inquérito. E confesso aos senhores e às senhoras aqui presentes que é com um misto de satisfação e desapontamento que chegamos até aqui. Da nossa parte, falo em meu nome, em nome do senador Romário, que muito me honra, junto com ele, subscrever este voto em separado ao relatório de Sua Excelência, senador Romero Jucá. Buscamos de todas as formas e com a documentação que aqui colhemos, com o conjunto probatório que aqui colhemos, que foi resultado da investigação nesta comissão parlamentar de inquérito, buscamos de todas as formas desvendar a atuação do que consideramos uma organização criminosa que se apoderou do futebol brasileiro. Isso buscamos investigando e revelando, conforme foi demonstrado ao cabo dessa CPI,
falcatruas cometidas pelos dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol. Falcatruas cometidas pelos dirigentes, por seus comparsas, muitas delas já apontadas pela Justiça e pela Polícia dos Estados Unidos da América, que resultou, inclusive, na prisão de um ex-dirigente dessa instituição. A satisfação aqui expressada é porque pudemos, ao longo desse 1 ano e meio em que estivemos à frente dessa comissão, revelar alguns dos esquemas criminosos da quadrilha que tomou de assalto a organização do futebol brasileiro. Mas não podemos também esconder um certo desapontamento, como já disse, por tudo aquilo que poderíamos ter feito e não conseguimos. Ou melhor, não foi permitido, se constituiu, lamentavelmente, a CPI foi limitada e não foi permitido fazer em virtude dos inúmeros obstáculos articulados pelo poderoso lobby financeiro e político que sustenta os interesses dos interesses dos dirigentes da CBF. Diga-se passagem aqui, abro parênteses para destacar, sem dúvida, um dos maiores lobbies existentes aqui neste Congresso Nacional. Em primeiro lugar, tivemos a inusitada situação de, no relatório ainda há pouco apresentado, não ter sido claramente dito, oficialmente, não ser dito claramente dito, a necessidade de investigar e iniciar a rigor são funções jurisdicionais, que a nossa lei maior atribui a outros órgãos mais capacitados e mais eficientes nessa tarefa. Data venha, com a devida permissão de Sua Excelência o relator, discordo totalmente desta afirmação. Todos aqui conhecem uma investigação de comissão parlamentar de inquérito. E todos aqui conhecem que uma comissão parlamentar de inquérito que provocou a ação dos outros órgãos. Todos aqui sabem que CPI, como diz a Constituição no seu artigo 58, tem poderes de investigação próprio de autoridades jurisdicionais. Além disso, a CPI do futebol foi motivada por uma investigação, ou seja, a razão dessa investigação é apoiar uma investigação já iniciada internacionalmente, que ficou conhecida como caso FIFA e desvendou os esquemas de corrupção presentes na maior entidade do futebol mundial. O caso FIFA começou a ser revelado ao mundo em maio do ano passado, quando o FBI e a Promotoria de Nova York ordenaram a prisão de José Maria Marim, na Suíça. Mais tarde, também seriam indiciados Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira. A CPI do futebol, naquele momento, se impunha, com a certeza de que CPI sem investigação não cumpre o seu papel. Tomamos a iniciativa de montar uma equipe que se debruçou sobre as centenas de documentos recebidos. A despeito de inúmeras ações judiciais impetradas no STF, conseguimos quebrar os sigilos de alguns dos investigados. Contudo, algumas decisões conseguiram frear os nossos trabalhos, como aquela que impediu o acesso aos contratos da CBF. Até mesmo a vinda de Marco Polo Del Nero a esta comissão foi dificultada. Ele chegou a dizer que não viajava para ficar à disposição da CPI. Conseguimos trazê-lo uma vez, depois de muitas tentativas de frustrar a convocação da CPI. Depois, quando já tínhamos dados que comprovavam as mentiras ditas por ele nesse colegiado, não nos permitiram trazê-lo novamente. Por fim, em abril deste ano, as convocações e quebras de sigilo foram paralisadas no tapetão, quando uma questão de ordem absurda foi apresentada à presidência da Casa e, infelizmente, foi prontamente deferida. Fomos, assim, objeto de intervenção externa para que a investigação não prosseguisse. Tentamos no STF derrubar esse veto, mas não tivemos êxito. Mesmo com todas essas dificuldades, seguimos investigando e conseguimos evidenciar, com base em informações oficiais, diversos ilícitos praticados por essa verdadeira gangue que, desgraçadamente, ainda comanda o futebol brasileiro. De um lado, temos o relatório Chapa Branca, que apenas traz sugestões genéricas e indolores para a grave crise sobre o nosso esporte, para a grave crise sobre o nosso esporte mais popular, sem investigação,
sem relatos, sem crimes, sem qualquer sugestão de indiciamento. Do nosso lado, podemos afirmar que se trata de um documento produzido como resultado do trabalho dessa CPI, que contou com a ajuda de alguns dos senhores e de uma equipe técnica competente e dedicada, a quem reiteramos, eu e o senador Romário, aqui, os nossos mais sinceros agradecimentos. Neste relatório, estão descritos com riqueza de detalhes diversos crimes e a forma que foram praticados, gerando prejuízos milionários, o que resultou na sugestão de indiciamento de 9 investigados, entre eles os ex-presidentes da CBF, Ricardo Teixeira, José Maria Marim e o atual presidente Marco Polo Deonero. Faço questão, senhor presidente, de destacar aqui quem são os indiciados apresentados em nosso relatório alternativo. Com efeito, as provas colhidas por esta comissão parlamentar de inquérito ao longo de quase 1 ano e meio de trabalho consubstanciam a autoria e materialidade de uma série de crimes praticados por aqueles que comandaram a Confederação Brasileira de Futebol nas últimas décadas. A existência e a veracidade dos fatos contidos neste relatório permite a esta CPI do Futebol 2015 asseguradamente sugerir à Procuradoria-Geral da República os indiciamentos dos envolvidos nos seguintes termos. Senhor Marco Polo Deonero, nas penas do artigo 171 do Código Penal Brasileiro, estelionato, ainda do disposto em crime contra o sistema financeiro, organização criminosa, crime eleitoral, considerando seu envolvimento nas infrações penais listadas nos capítulos referentes à compra da sede da CBF e ao caso FIFA, Deonero e a Operação Durkheim e ao financiamento não declarado de campanhas eleitorais pela CBF. Senhor José Maria Marim, nas penas do artigo 171 do Código Penal Brasileiro, estelionato, crime contra a ordem tributária, crime contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica, considerando o envolvimento nas infrações penais listadas nos capítulos referentes à compra da sede da CBF, ao caso FIFA e ao acordo fraudulento junto ao Superior Tribunal de Justiça. Senhor Ricardo Terra Teixeira, nas penas do artigo 171 do Código Penal Brasileiro, estelionato, crime contra a ordem tributária, crime contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, organização criminosa, além de crime eleitoral, considerando o seu envolvimento nas infrações penais listadas, referentes ao caso FIFA e ao financiamento não declarado de campanhas eleitorais pela CBF. Senhor Gustavo Dantas Feijó, nas penas do artigo 350 da Lei 473765, combinado com o artigo 24, inciso 9 da Lei 9.504/97, crime eleitoral, considerando o seu envolvimento nos ilícitos penais listados no capítulo referente ao financiamento não declarado de campanhas eleitorais pela CBF. Senhor Antônio Osório Ribeiro Lopes da Costa, nas penas do artigo 171 do Código Penal Brasileiro, estelionato, e artigo 350 da Lei 473765, combinado com o artigo 24, inciso 9 da Lei 9.504, crime eleitoral, considerando seu envolvimento nas infrações penais relacionadas nos capítulos referentes à compra da sede da CBF e ao financiamento não declarado de campanhas eleitorais pela CBF. Senhor Carlos Eugênio Lopes, nas penas do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, falsidade ideológica, considerando o seu envolvimento no ilícito penal apontado no capítulo referente ao acordo fraudulento juntado ao Superior Tribunal de Justiça. Senhor José Ávila, nas penas do artigo 171 do Código Penal, estelionato, crime contra a ordem tributária, crime contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Senhor Kleber Fonseca de Souza Leite, nas penas do artigo 171, estelionato, crime contra a ordem tributária, crime contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, além de outras recomendações e indiciamentos também propostos por essa comissão parlamentar de inquérito. Não falamos apenas de crimes, avançamos também nas propostas para melhorar e modernizar a organização do futebol. As propostas desse relatório abrangem, por exemplo, a reformulação do Código Eleitoral da CBF, a criação de uma Liga Nacional e a autonomia da Justiça Desportiva. Voltando à investigação nessa breve apresentação, não teremos tempo para entrar em cada caso relatado nessas mais de 1000 páginas, mas podemos resumir o assunto afirmando que praticamente tudo que a CBF fez sob a direção dessas pessoas citadas foi corrompido. Fornecimento de bens e serviços de contratos e serviços, fornecimento de bens e serviços, contratos de patrocínio, contratos de jogos amistosos, transferências de jogadores,
tudo virou esquema para receber vantagens que proporcionaram uma vida de luxo a dirigentes que só trabalharam para eles mesmos. Infelizmente, não podemos ir além, mas estamos certos de que, ao encaminhar essas conclusões para o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, as investigações serão aprofundadas e essas pessoas vão responder e responderão por seus crimes na Justiça. O relatório será também encaminhado à FIFA para que possamos cobrar da entidade máxima do futebol uma punição definitiva a estes senhores aqui citados. Toda jornada, por mais longa que seja, começa com um único passo. E esse relatório pretende iniciar um movimento de moralização do futebol. Em tempos de Lava Jato, o povo brasileiro não aceita mais impunidade e corrupção. Temos novamente a oportunidade de inaugurar uma nova era de transparência e ética na gestão do futebol brasileiro. E por isso, convocamos os senadores, a Justiça brasileira e todos os apaixonados por futebol para se juntarem a essa caminhada que hoje iniciamos. Este é um resumo, senhor presidente, do relatório alternativo. Colocamos à disposição dos senhores senadores, das senhoras senadoras, aqui presentes, dos senhores e das senhoras presentes, da imprensa aqui presente. Esse relatório alternativo é substanciado por um conjunto de documentos que foram investigados e foram analisados pelos técnicos à disposição dessa comissão parlamentar de inquérito, pelo conjunto de documentos, pelo conjunto da obra probatória que foi acessada por todos os membros dessa CPI. Consideramos, senhor presidente, fundamental fazer propostas para melhorar o futebol brasileiro, mas consideramos também que uma CPI que tem poder de investigação própria de autoridades judiciais e que foi inspirada em um processo de investigação deflagrado internacionalmente, não pode concluir sem apontar os responsáveis pelo caos em que submergiu o futebol brasileiro. Em um trocadilho, senhor presidente, nós não podemos deixar que um novo 7-1 se abata agora sobre o futebol. E esse 7-1 seria um 7-1 da corrupção sobre a necessidade de passar o futebol brasileiro a limpo. Senhor presidente. Muito bem, senador Randolfo. Só para fazer uma observação, senhor presidente. Senador Romero com a palavra. Senhor presidente, eu não quero polemizar com o senador Randolfo, né, mas eu quero fazer pequenas observações. Primeiro, dizer que esse relatório, essa proposta, não é um relatório nem chapa branca, nem chapa vermelha. É chapa verde e amarelo. É outro tipo de chapa. Nós não estamos aqui discutindo questões ideológicas ou partidárias. O senador Randolph, me desculpe, mas ele não leu o meu relatório. Porque, primeiro, nós tratamos aqui de toda a investigação. Todo o material de investigação está no relatório. Na página 227, senador Randolph, no segundo parágrafo, diz o seguinte: essa relatoria entende serem inúmeros os indícios de irregularidades e problemas no âmbito da atividade esportiva no Brasil, e o futebol não constitui exceção. A despeito disso, entende que esta relatoria, que o propósito da primazia do Poder Legislativo, inclusive quando atua por meio da Comissão Parlamentar, é de centrar-se na apuração das atividades criminosas ou ilícitas que nós fizemos, fazendo dessa atividade de apuração a motivação única ou maior dos seus trabalhos. Depois, na página 228, em seguida, diz o seguinte: eventuais medidas coercitivas de repressão a atos ilícitos talvez se façam necessários, porque não é a CPI que faz a coerção. Quem faz são os órgãos responsáveis. Durante o seu funcionamento, essa comissão coligiu boa variedade de dados e informações a respeito do futebol, assim como da organização e das pessoas que nela atuam. Esses dados e informações podem agora ser transferidos, mediante aprovação dessa CPI, a órgãos e entidades competentes do Poder Público Federal. Temos certeza que tais órgãos e entidades, cada qual no seu campo de atuação, poderão iniciar procedimentos investigativos, aprofundar procedimentos já iniciados ou mesmo encerrar aqueles cujo objeto tenham sido esgotados ou exauridos. Para esse efeito, há registro de operações que despertam a particular atenção dessa comissão. São operações que envolvem dirigentes e ex-dirigentes da CBF, como José Maria Marim, Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira, assim como entidades ou empresas que compõem a estrutura do futebol brasileiro ou que nela atuam. Então, em nenhum momento se deixou de colocar a investigação,
Em nenhum momento se deixou de encaminhar para quem de direito tem a condição de pedir indiciamento, que é o Ministério Público, que é a Polícia Federal, que é o COAF. E, portanto, eu vou pedir vista do relatório do senador Randolph, né? Mas estou muito tranquilo quanto à concepção, à construção, o trato que nós demos no relatório, as providências, os encaminhamentos e a certeza de que o Ministério Público Federal, que a Polícia Federal, que o COAF, que os órgãos que efetivamente têm condição de tipificar e de acionar e de propor o indiciamento ou a investigação ampliada ou qualquer outro tipo de ação, inclusive a nível internacional, atuarão. Portanto, nós fizemos o nosso trabalho aqui com muita tranquilidade e estamos prontos para defender esse trabalho no momento do debate. Muito obrigado, Senador Romero, como já foi falado aqui por mim, esse relatório foi feito a 4 mãos, com a minha e com a ajuda do senador Randolph. A gente entende definitivamente que está na hora do Brasil conhecer realmente quem são essas pessoas que definitivamente fazem mal ao nosso futebol. Como Vossa Excelência mesmo citou, talvez, essa palavra talvez, no nosso relatório, ela não existe. Nós realmente temos certeza dessas pessoas que realmente não podem mais viver no mundo do nosso futebol. Por isso que nós ali dizemos bem claro que nós sugerimos o indiciamento dessas pessoas. E quem vai dizer isso exatamente como o senhor acabou de falar será o Ministério Público, a Polícia Federal e as outras entidades de direito. Mas o que a gente quer deixar bem claro, que a gente vê no relatório, a gente entende no relatório que a gente identifica as pessoas que realmente têm que abandonar o futebol. Vossa Excelência, o relatório de Vossa Excelência, eu particularmente entendo que é um relatório positivo, apenas propositivo, na verdade. E o nosso relatório é um relatório que indica ali e indicia pessoas que definitivamente, mais uma vez eu vou repetir, não podem mais participar desse esporte que é o esporte mais querido por todo o planeta. E antes de passar a palavra para o senador Mário Mota, eu só gostaria de dizer que a presidência esclarece que a íntegra do relatório do senador Romero Jucá e o voto separado da minha autoria do senador Randolph Rodrigues se encontra disponível nas páginas da comissão da internet. Senador, por favor, Mário. Senador. Presidente, senador Mário, se Vossa Excelência me permite, presidente Romário, com vossa permissão, eu fiz aqui a leitura de um resumo do relatório, então, obviamente, não foi lido nem... não foram nem citados todos os indiciados que estão apresentados, faltou a citação de alguns indiciados, não foram apontadas aqui todas as providências, porque é um resumo. Exatamente, estamos sugerindo indiciamento. Não, estamos sugerindo e vamos levar ao Ministério Público. Está bem claro que independente veja bem, senador, independente do que se aprove aqui, Vossa Excelência pode encaminhar ao Ministério Público. Perfeitamente. Correto? Porque hoje a questão de indiciar virou uma coisa, olha, indicia e vai, vamos investigar. Claro. Eu concordo com Vossa Excelência. Eu só queria fazer Senador, só me permite, só para concluir, rapidamente. Eu permito, sim. Rapidamente, só para chegar ao seguinte. Então, eu fiz aqui a leitura de um resumo, como os senhores e as senhoras perceberam, é um calhamaço de mais de 1000 páginas com seus anexos. Aqui, então, é um resumo, não foram citados todas as sugestões de indiciamento, não foram citadas também todas as sugestões relativas de recomendações. E, diante disso, nós já solicitamos, eu e o senador Romário, para disponibilizar o voto separado para os senadores e senadoras aqui presentes, os senhores e as senhoras da imprensa, todos que estão aqui presentes, terem acesso ao voto separado. Eu queria só pedir a autorização, presidente, sua, porque na CCJ está sendo aberta agora, e o primeiro ponto deve ser a leitura do relatório sobre a PEC do fim do foro privilegiado, e eu sou o relator lá. Então, eu vou tentar fazer o que o Romário fazia com muito êxito no época do futebol. Vou tentar bater o escanteio e correr para cabecear ao mesmo tempo. Então, eu tentarei ir para lá e voltar aqui para a comissão. Muito bem, senador. Muito obrigado pela participação. Senador... A palavra está comigo, senador. Eu apontar conceito teórico é uma coisa. Apontar fatos
é outra coisa. Por isso, eu reitero aqui o meu pedido de vista, senhor presidente. Muito bem. Senador, com a palavra. O senador Randolph entendeu mais ou menos o que eu quis colocar, senador Romário. Primeiro, quero parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Independente se há convergência ou não, Vossa Excelência faz o trabalho, até porque, de todos nós aqui, a pessoa que viveu dentro do futebol, viveu com dirigentes, foi Vossa Excelência. Nós conhecemos o futebol brasileiro por fora. Vossa Excelência campeão mundial, impecável como jogador de futebol e um ótimo parlamentar. Tem demonstrado isso claramente aqui para todos nós, focado em causas justas. Nem tudo converge, né? A gente diverge porque a política faz a gente divergir. Mas eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos até nesse momento que nós estamos encerrando. Mas com certeza o farei no momento certo também. Muito obrigado, senador Omar. Concedida a palavra, o visto coletiva para ambos os relatórios. Coloco em votação a ata da 24ª reunião, solicitando a dispensa da leitura. Está aprovada. Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta reunião. Muito obrigado a todos pela presença. Senador.